Olá, estudante. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a professora Linalva Barros, do curso de Tradução e Interpretação em Libras. E na comunidade surda, este é o meu sinal. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Essa é a videoaula da unidade 4, com o tema Análise do Discurso Comum. Antes da gente partir para a temática da nossa videoaula de hoje, eu tenho umas perguntinhas básicas para fazer para vocês. Você já fez a leitura da unidade 4 do seu e-book? Saiba que é muito importante. E o podcast, você já escutou? Lá tem um conteúdo relevante para o seu aprendizado. Na unidade 4, você estudou discurso direto, discurso indireto, discurso livre, texto, contexto e outras coisas mais que eu vou deixar para que você tenha curiosidade e dê uma olhadinha lá no seu e-book. E agora, acompanhe comigo a temática da aula da unidade 4. Bora lá? E a unidade é como fazer a análise de um discurso. E aí você talvez esteja se perguntando, professora, tem análise do discurso comum, é a temática da disciplina da 4, né, da unidade 4 do e-book. Mas existem umas outras situações e características que é bom a gente estar trazendo para você não só ler, como visualizar. Tá certo? Então, bora lá? Acompanha comigo. Ó, mas antes, segurem a curiosidade, que eu vou trazer uns lembretes muito importantes, que a gente costuma falar em toda a videoaula de vocês, que é a leitura do e-book. Às vezes você está lá fazendo a sua atividade semanal, você está interagindo num fórum, e você não sabe que tópico é aquele, que situação. Será que a professora trouxe essa temática, não trouxe? Então você vai lá, lê o e-book, porque aí você tira essas dúvidas, certo? Podcast. Tá, por que é importante escutar o podcast? Se eu for trazer toda a temática da disciplina no e-book, ele vai ficar uma leitura muito pesada. Então, a gente traz um conteúdo para a videoaula e a gente traz um conteúdo para o podcast, que você tanto visualiza como escuta, ok? A atividade semanal. A atividade semanal é como se você estivesse fazendo um resumo, né? Como se você estivesse fazendo um outro tipo de estudo do seu e-book, na atividade semanal, por conta das perguntas e das respostas que você tem que dar. Os fóruns, é importante participar dos fóruns? Sim, porque lá você interage, você tira suas dúvidas, você conversa com os outros colegas dos outros polos, então essa interação ela é muito importante. A videoaula, é o que eu já disse anteriormente, na videoaula eu trago um material que não vai estar no seu e-book, é um plus, é um a mais, né, para complementar o seu aprendizado. Os destaques, nós trazemos nos destaques sempre algo relacionado à temática da disciplina que você está naquele momento, ok? E o material complementar é algo que você pode ler a mais para justamente contribuir com o seu aprendizado. Ok, vocês entenderam a importância desses lembretes? E agora acompanha comigo a próxima imagem. Bom, isso é um resumo da unidade. Essa imagem chama-se nuvem de palavras. E nessa nuvem de palavras está um resumo de tudo que você viu na unidade 4. Vocabulário, análise do discurso comum, tipos de discurso, discurso livre, discurso direto, discurso indireto, recursos, retóricas, ensaio, prática. Tudo isso você tem lá no e-book, né? Na unidade 4 do seu e-book. Então, eu trouxe esse resumo para você ficar, aspas, ligado no que está por lá, ok? Vamos prosseguir com a nossa videoaula? Bom, a análise do discurso. O que é a análise do discurso? A análise do discurso é uma ciência da linguagem que estuda a produção de sentidos que ocorrem na relação entre a língua, sujeito e a história. Eu vou dar um exemplo do seu cotidiano. Por exemplo, quando vocês dizem a novinha, vocês estão falando a novinha, uma menina nova, ou a novinha porque é a garota que você está paquerando? Entenda, é um contexto, uma pessoa nova pode ser uma pessoa que tem uma pouca idade e também pode ser um afeto seu, uma pessoa, um novinho, um rapaz, ou no caso dos meninos, uma mocinha. Entende? Mas vamos para o próximo slide. Bom,
Um dos primeiros estudiosos que se dedicou a estudar o fenômeno análise do discurso foi Bakhtin. É esse que está aí na imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela. E o que é que Bakhtin dizia sobre isso? Ele vinha com a palavra. Para Bakhtin, ele considera que a palavra não é dotada apenas de expressão típica, mas também de expressão individual, já que nos comunicamos por meio de enunciações individuais e que as palavras são incorporadas ao nosso discurso a partir de enunciado de outras pessoas. Foi o exemplo que eu dei anteriormente, a questão de novinha, o que é novinha para uma pessoa e o que é novinha para outra pessoa. Então, mesmo que uma palavra seja do senso comum, ou seja, que todo mundo fala, cada um vai ter a sua concepção sobre ela, a sua concepção individual. Ok, vocês entenderam? Bora para o próximo? Bom, aí a gente vai falar de um outro filósofo que também fez a análise do discurso. Quem é ele? Michel Foucault. Então, o que dizia Foucault? Em ordem do discurso, Foucault descrevia aqui como discurso como uma construção das características provindas da sociedade de convívio. Segundo Foucault, que também era um linguista francês, a sociedade será a promotora principal do contexto do dado discurso a ser analisado. Ou seja, a sociedade traz um discurso, né, promove um discurso e cada indivíduo vai fazer a análise desse discurso. É ela, a sociedade, que será a formadora da base que erguerá a estrutura textual. Dessa maneira, todo e qualquer elemento que fará parte do sentido do discurso estará atrelado à sociedade. Uma palavra ela não existe do nada e as palavras elas são transformadas porque a sociedade se encarrega de fazer isso. Vocês compreenderam até aí? Deixa eu mostrar para vocês quem que foi Foucault. Olha aí. Esta foto que vocês veem do lado esquerdo da tela é Michel Foucault. Michel foi filósofo, historiador, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da Cátedra de História dos Sistemas do Pensamento do Colégio da França. Foi durante 14 anos professor desse colégio. Então, assim, é uma pessoa extremamente influente que tem uma contribuição para a análise do discurso muito importante. Eu sugiro até que, se vocês depois quiserem dar uma pesquisada sobre as publicações, o que escreveu Michel Foucault, é muito válido para o aprendizado de vocês. Vamos para o próximo. Então, aqui a gente traz texto e discurso. Por quê? Eu não sei se vocês já observaram, mas quando a gente está numa roda de conversa que diz assim, eita, fulano vai dar um discurso. Na nossa mente, a gente vem muito com essa questão de discurso quando está relacionado à política. E discurso não está só relacionado a um discurso político, mas é uma ideia muito comum, né, que é muito difundida entre as pessoas. Então, o que diz aqui? Texto e discurso são elementos complementares de qualquer circunstância enunciativa. A linguagem, vista como um sistema de significados formalmente codificados, deve ser analisada em uso relacionado texto e discurso. Vocês entenderam isso aí? É muito comum dizer assim, fulano fala muito, fulano gosta de dar discurso. É porque é exatamente como a pessoa faz a organização do texto na fala. Entenderam? Tudo bem até aí, minha gente? Vocês estão gostando? Estão entendendo? Eu espero que sim. Mas qualquer coisa, lembra do lembrete, volta lá e dá uma lida no e-book, unidade 4, análise do discurso comum. Vamos prosseguir com a nossa videoaula. E como é que esse discurso se apresenta? Ele apresenta-se como um pensamento coletivo, ou seja, um conjunto de ideias comuns partilhados por um grupo. E o texto? O texto é a manifestação concreta do discurso, através de uma forma de linguagem que pode ser verbal, não verbal, literatura, pintura, música e fotografia. Música, professora, fotografia. Eu vou explicar. Veja só. Quando você vê uma imagem de uma propaganda, a propaganda está lá, ela não tem ninguém falando. É uma propaganda, é uma foto que você está vendo de uma propaganda, de um produto de limpeza, de qualquer coisa, seja na mídia, na internet, na TV, no outdoor.
você faz a leitura daquele discurso. Então, é uma leitura, por exemplo, a fotografia ela é uma leitura não verbal. Ela não está falando, mas você entende o significado da fotografia ou da imagem que você está vendo. A mesma coisa é na letra de uma música, é numa pintura, como eu já falei, uma fotografia. Tudo bem até aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos seguir. Bom, e aí vem uma pergunta que não quer calar. Como fazer a análise do discurso? Calma que eu não estou pedindo para vocês fazerem a análise do discurso do político lá da cidade de vocês, do polo de vocês. Não, não é isso. Veja, para realizar a análise do discurso, você primeiro precisa definir qual é a perspectiva discursiva que você irá seguir. Escolher como você vai fazer essa análise do discurso para se apoiar e fazer um estudo das relações dentro do discurso. Por quê? Porque o discurso ele tem diferentes níveis. E você deve estar pensando, eita, professora, agora complicou, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a análise desse discurso? Primeiro, você tem que definir como você quer analisar. Qual é a representatividade que aquele discurso tem para você? E aí você faz uma análise. O primeiro passo é esse. Você entendeu? Que bom. Bom, vocês sabiam? Bom, eu citei Michel Foucault, que não é brasileiro. Eu citei Mikhail Bakhtin, que não é brasileiro, mas vocês sabiam que aqui no Brasil tem pesquisadores que também contribuíram para esse vasto assunto que é a análise do discurso? Eu vou lhe dizer quem são. Eni Orlandi, Círio Pocente e José Luiz Fiorin. São 3 pesquisadores que têm contribuições muito importantes, tanto em textos acadêmicos como em livros didáticos. Eles têm contribuições muito importantes sobre a análise do discurso. Observem a seguir. Bom, aqui a gente tem características dos discursos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem são esses personagens que eu citei. Mas antes, vamos ver características do discurso? O discurso representa diferentes ideologias e formas de compreensão da realidade. Expressa um conjunto de valores, princípios, práticas e significados que transcendem o texto, enquadrando-os numa esfera de atividade social. O discurso ele encontra-se instituído histórica, social, cultural e contribui assim para a definição do contexto. É um contexto histórico? É um contexto cultural? Que contexto é esse? Então, o discurso ele traz essa contribuição. Bom, já que eu trouxe para vocês as características do discurso, vamos para a característica do texto? Como assim, professor? O texto ele é uma unidade linguística, materializada e provida de intenção comunicativa. O texto ele apresenta um sentido completo, desenvolvido numa estrutura formal, manifestando-se de forma verbal ou não verbal. Lembra da história da fotografia? A fotografia conta uma história, mas é um texto não verbal. Não está lá escrito. É só contando a história, porque a pessoa vai olhar para a fotografia e vai contar a história daquela fotografia. Ah, é uma fotografia de um casamento de alguém da família. Vai dizer quem era aquela pessoa, qual era a representação da pessoa naquela família, como ela chegou na família, entre outras coisas. Entenderam? E o texto, ele é verbal. Um texto também pode ser verbal. Você está lendo uma receita de um bolo, é um texto verbal. A letra de uma música é verbal. Entenderam? Vocês entenderam até aí, né, minha gente? Eu espero que sim. Bora lá. Bom, lembra que eu falei daquelas 3 pessoas, que é Eni Orlandi, que está aqui do lado esquerdo da tela. Ao centro da tela está o Círio Pocente e o lado esquerdo da tela está o Luiz Fiorin. Ok? Então, essas três personagens, esses 3 pesquisadores que estão aí na tela, nessas imagens, são os pesquisadores que têm uma contribuição muito grande e importante na análise do discurso, ok? Bom, só antes de me despedir, eu vou dizer para vocês não esquecerem dos nossos lembretes. Ler o e-book, escutar o podcast, assistir a videoaula, interagir nos fóruns e no mais, muito obrigada e a gente se encontra na próxima disciplina.